Então, quais são os tipos de tendência, pessoal? Para cada tendência existem tipos diferentes. E os tipos diferentes de tendência são, então, canal estreito. Deixa eu só ver se tá aparecendo aqui para vocês. Tá, né? Tá aparecendo. Então, tipos de tendências, tá? Então, nós temos vários tipos de tendência. Deixa eu voltar aqui. Então, quais são os tipos de tendência? Canal estreito. Então, a gente vê que a tendência ela é extremamente forte. Por vários dias o preço só sobe, todo mundo começa a acreditar em lua, em alta, infinita, toda aquela história, né? Aquela conversa de alta infinita, coisas que a gente viu no primeiro semestre do ano passado, coisas que a gente viu no segundo semestre desse ano, aliás, a partir de abril desse ano, né? Esse foi um tipo de movimento bem projetado. Aliás, esse projetado aqui foi do ano passado, primeiro semestre do ano passado, alta infinita. Desse ano, depois de dia 12 de março, a gente já teve esse tipo de tendência aqui, que é o canal amplo, onde tem correções mais profundas, mas é uma tendência contínua. Essa tendência aqui, ela é mais rápida, tem mais urgência, as correções elas são breves e curtas, tá? São correções pequenas e muita urgência de alta. A tendência de alta que nós estamos enxergando no dia de hoje, no dia que nós estamos, a partir de 2020, né, depois da queda do dia 12 de março, é esse tipo de tendência aqui. É uma tendência que é de alta, com correções mais profundas. Esse tipo de tendência aqui a gente já enxergou lá em 2016 para 2017. A gente enxergava assim uma tendência clara de alta, mas ela era mais lenta e as correções eram mais profundas, tá? E nós temos os canais equilibrados, então, que são correções profundas que chegam em um momento que começa as correções, elas começam numa tendência de alta, começam a ficar tão profundas que começa a gente ver um reequilíbrio entre compradores e vendedores, e aí começa o mercado a querer sair de uma alta, né, para uma lateralidade, que é aquilo que acontece antes dele fazer uma reversão, tá? Então, quando ele chega nesse ponto aqui, a gente tem que tomar todo o cuidado possível, evitar de operar, ou se operar, fazer scalps ao invés de swing trade. Como a gente está em operação, numa tendência forte de alta desde abril deste ano, né, mesmo com correções profundas, a gente vai tentar sempre operar em swing trade, tentando arrastar a operação por mais de um dia. Quando chega em lateralidade, aí a gente vai tentar pegar alvo 1 para 1 ou 1.05 ou 1.5, tá? Então, alvos que não são tão longos, tá? Então, é sempre interessante saber interpretar qual é o tipo de tendência vigente que nós estamos. A gente está nesse tipo de tendência, pessoal, correção profunda, tá? Querendo possivelmente evoluir para uma correção equilibrada, né? Mas eu acho que a gente ainda está nesse contexto aqui, parecido com 2016, tá? É sempre interessante saber, porque quando tem correções curtas e rasas, aí você pode arriscar um pouco mais, você pode simplesmente tentar ir na urgência, entrar em operações a mercado, que nem aconteceu ali no final de julho deste ano, no Ethereum, né? A gente viu cada dia que passava, o preço continuava subindo com muita força compradora, fechava um dia com alta, já terminava outro dia com alta, aí outro dia com alta, e a gente via sempre esse contexto continuar, né? Então, o canal estreito, impulsos fortes com correções rasas. Então, agora a gente tem outro exemplo aqui desse tipo de canal estreito, só que de queda. Então, a queda é aqui, ó, pode ver barras pretas grandes, correções curtinhas, né? As correções bem pequenininhas, isso é gráfico diário, tá? E também nós temos o canal amplo com correções profundas, diferente daquela anterior aqui, ó, tá? É só mais um exemplo para mostrar para vocês de alta, com a tendência de alta com correções profundas, como é que ela faz. Se você pegar aqui e unir uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, você vai enxergar também que esse tipo de estrutura aqui, ele está fazendo uma cunha de baixa, tá? Então, quando ele começa a fazer correções profundas e faz essa funilação para cima, geralmente ele faz aí tá projetando para nós uma reversão de tendência. E não deu outra. A partir dessa cunha aqui bem projetada, com esses falsos rompimentos acontecendo, né? Quando aparece essa cunha desse jeito, que as barras de compra elas vão ficando menores e se afunilando
e você consegue traçar duas linhas paralelas aqui e ficar um triângulo ou uma cunha perfeita desse jeito aqui, a probabilidade de mais de 90% de iniciar a reversão, uma queda, tá? Okay? Isso é uma cunha de baixa, certo? Então, a cunha de baixa ela tem uma forte probabilidade de queda, principalmente no gráfico diário. E os canais equilibrados também, a gente pode ver que muitas vezes o canal equilibrado, numa tendência de queda, ele finaliza, então, para uma reversão. E aí é o momento em que a gente enxerga o Zokoi, né? O ombro, cabeça, ombro invertido, o fundo duplo. Então, quando ele está vindo de uma tendência forte de baixa e ele começa a se equilibrar e fica por vários dias, por 20 barras ou mais, então são 20 dias ou mais, que é o período médio de um ciclo psicológico de comportamento em massa, tá? Com base em vários estudos aí de vários anos, inclusive tem na Bíblia essa citação de que levam a média entre 20 a 40 dias de mudança de ciclo de algo. Você pode ver que aqui quando passa de 20 barras e você enxerga uma figura gráfica como um fundo duplo, um ombro, cabeça, ombro invertido, você pode ver que ele tem uma característica de aumentar a probabilidade de realmente ser um fundo. Se for um Okoi ou um fundo duplo com menos de 20 barras, pode ser um falso sinal de reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta. Só que o que eu quero dizer, quando a gente encontra canais equilibrados, geralmente os canais equilibrados eles podem evoluir para uma reversão de tendência. Isso vocês precisam ter na cabeça de vocês, tá? Então, no caso do Bitcoin, na dominância do Bitcoin, no nosso exemplo aqui, tá, pessoal? Isso aqui vocês só encontram aqui. Eu também coloquei exemplos de tipos de tendências na dominância do Bitcoin. Quando o Bitcoin tem um canal estreito, quando o gráfico de dominância do Bitcoin tem um canal estreito, tá? Seja de baixo ou seja de alta, então no exemplo do canal estreito de alta no Bitcoin, na dominância do Bitcoin, vocês podem estar procurando no TradingView, colocar BTC.D, que é o gráfico de dominância. Quando o canal tiver um canal estreito de alta no gráfico de dominância do Bitcoin, as altcoins derreterão. Todas as altcoins vão cair, incluindo o Ethereum. O Ethereum, a altcoins, a gente considera do Ethereum para baixo. O Ethereum não sofre tanto impacto? Não, mas ele sofre impacto. Se a dominância do Bitcoin sobe muito forte, todas as altcoins vão cair, incluindo o Ethereum. Ou o Ethereum vai ficar mais lento, ou ele vai diminuir numa progressão mais devagar, como está acontecendo agora, tá? Se a gente vê um canal amplo descendente do Bitcoin, isso é só um exemplo, tá, pessoal? O canal amplo descendente, a gente vai estar vendo o quê? A dispersão de fluxo financeiro do mercado do Bitcoin migrando para as altcoins. Então, a gente, quando vê isso no gráfico de dominância do Bitcoin, a gente vê, então, um crescimento, surgimento de novas altcoins explodindo de preço, altcoins subindo de valor. A gente pode estar utilizando o gráfico de dominância do Bitcoin para entender qual vai ser o comportamento do mercado agora. Por exemplo, se a gente for no gráfico de dominância depois lá do Bitcoin, a gente vai ver que o Bitcoin ainda está fortemente dominante. Então, enquanto ele continuar subindo, as altcoins vão derreter. E aí inclui a Meme, inclui todas as altcoins que você conhece, inclui Ethereum, inclui a da Cardano, inclui qualquer altcoin aí que você conheça, tá? Quer dizer que todas as altcoins vão derreter? A maioria vai, 99% vai. Uma outra ali que pode subir por algum motivo especulativo, porque apareceu no canal do Ivan Tech, porque apareceu no canal de não sei quem, aleatoriamente pode ter um estímulo, né? Porque tem muitas baleias nesses canais, que assistem esses canais, e aí pode acontecer. E os canais equilibrados de Bitcoin dominância, então o preço do Bitcoin e altcoins, eles acompanham, eles ficam equilibrados e lento. Então geralmente é um mercado arrastado, onde uma ou outra altcoin fica mais predominante, o pessoal a Link começa a subir. É bem engraçado. Quando a dominância do Bitcoin fica estável, a Link começa a subir. Eu não sei qual é a relação, mas não sei por que o pessoal migra um pouco de grana na Link, né? Então a Link, uma e outra começa a subir, a SNX começa a subir alguns projetos dos top 100 ali, ou uma outra shitcoin aparece do nada, tá? Mas quando tem um equilíbrio na dominância, é aquele momento que o mercado tá chato pra cacete, cara.
E aí você precisa procurar algumas oportunidades em algumas altcoins, algumas shitcoins aleatórias, tá? Então, a gente tem isso aplicado no gráfico de dominância do Bitcoin também, tá? E veja o comportamento, né? Bastante ruído quando ele está estável, ou seja, é um momento em que as duas estão subindo ou caindo devagarinho, certo? Tanto o Bitcoin quanto as altcoins. E aí você consegue ver esse padrão aqui várias vezes no gráfico lá da dominância do Bitcoin. Eu convido vocês a assistir lá, tá? Então, o canal estreito, descendente na dominância do Bitcoin, vai sempre representar, então, um melhor momento da gente investir em altcoins. Então, isso é cíclico. E, geralmente, e pelo que eu captei ali, geralmente leva entre 20 a 60 dias que as altcoins assumem o controle do mercado de criptomoedas. Então, se a gente já está vários dias, 20 dias ou mais, com altcoins subindo, estourando de preço, saiba que a gente está muito próximo de chegar, né, ou a gente entra numa fase mais crítica para as altcoins, em que elas começam a parar de se valorizar tanto. Esse fluxo leva entre 20 a 60 dias, tá, pessoal? Então, sempre ficar ligado nisso. E também a questão do cruzamento das médias no Bitcoin, tá, na dominância do Bitcoin. Então, ela funciona da mesma forma. Se a tendência antes era de queda, né, abaixo da média, D9, no gráfico da dominância do Bitcoin, gráfico diário da dominância do Bitcoin, enquanto ele estiver abaixo de 9, as altcoins vão subir, é o momento da gente procurar as gemas, certo? Enquanto ele estiver cruzado de volta, como é o caso que nós estamos vendo hoje, que ele está apontando para cima, supostamente o Bitcoin vai continuar subindo por um momento, até que ele faça, de novo, a alteração de tendência das altcoins para o Bitcoin. Então, a gente precisa, nesse momento que a gente está apontando para cima, a gente precisa focar a maior parte do nosso, vamos dizer, financeiro em acumular Bitcoin, porque enquanto o fluxo financeiro tiver com a atenção em Bitcoin, a gente vai estar favorável a isso, a gente vai estar favorável ao Bitcoin e não às gemas nem às altcoins. Então, isso é importante entender os contextos, tá? Essa é a parte importante da gente entender contexto. Então, portanto, a gente vai utilizar as médias de 20, 40 ou 60 no gráfico de Bitcoin, tá, diário, para determinar se o ciclo está favorável a uma altcoin season. Se não estiver favorável a uma altcoin season, a gente vai focar no Bitcoin. Se estiver favorável numa altcoin season, a gente vai focar em algumas altcoins. Ou a gente pode arriscar mais grana em algumas altcoins. Lembrando que, historicamente falando, isso ainda não mudou, beleza? Pode ser que no futuro mude, isso não é uma verdade absoluta, mas historicamente, cada ciclo de altcoin season leva entre 20 a 60 dias. Quando a gente bater os 60 dias, ou se aproximar de 60 dias, a gente vai estar assumindo muito risco de estar comprando altcoins, tá? Então, coisa que já aconteceu no passado recente, as alt season que nós tivemos curta aí foi entre julho e agosto, aliás, foi no final de julho para início de setembro, tá? Que a altcoin season permaneceu neste presente momento. E muito bem, agora eu vou só mostrar os setups, alguns setups, né, para vocês terem alguma ideia e tal. Eu vou estar evoluindo esse tipo de conteúdo lá no Mestre Bitcoin 2.0, vai ter mais conteúdo sobre isso lá. Vou também estar trazendo para vocês aqui, não se preocupe, mas os setups que eu vou apresentar agora, eles funcionam somente se aplicados nos contextos corretos e exemplificados a partir dos próximos slides, tá? Então, a gente sempre vai entrar na operação com base no contexto. Então, a gente sempre vai analisar a barra, avaliar a pressão, se o mercado está comprando muito forte, se ele está equilibrado, a gente vai evitar de entrar em operações. A gente vai avaliar sempre e colocar os suportes e resistências, inclusive, essa região que o Bitcoin está surfando hoje de 13.800 é uma resistência muito forte, porque foi o topo histórico do ano anterior, né? E também a gente vai sempre anotar tudo para pensar e decidir utilizar, então, o setup, e ele precisa ser aplicado apropriadamente a cada situação. Então, a gente tem contextos para utilizar em setups, tá? Então, a gente pode utilizar alguns setups, rompendo canais com suportes e resistências majoritárias descendentes, que pode ser linhas de tendência, que geralmente, gente, lembra sempre da regra dos 20, tá? Sempre 20 barras. 20 barras no gráfico
Diário ou no gráfico mensal ou semanal ou diário? Eu uso para tudo, tá? Quando bate 20 barras ou mais, eu já começo a levar mais a sério o padrão que está aparecendo para a gente. Se a barra tem menos do que 20, se o sinal ou o desenho gráfico de um triângulo, de uma cunha, né, de alta ou de baixo, ou uma bandeira, tiver menos de 20 barras, eu fico um pouco mais preocupado. Por exemplo, essa aqui não tem 20 barras aqui dentro, tá? Não tem 20 barras aqui dentro. Mas esse tipo de sinal aqui, ele é mais perigoso de você entrar do que neste daqui. Este daqui, ele é mais certeiro, ele já foi testado várias vezes, o fundo aqui foi testado 2 vezes, gráfico diário, né? Aqui foi testado várias vezes, vários dias foram testados, praticamente 3 vezes, ou até mais, foi testado isso aqui, formando então um ótimo suporte, fazendo um triângulo de alta, ou uma cunha de alta, né? Então a probabilidade era muito alta. Olhando esse gráfico aqui, a probabilidade é de 90% de alta. Olhando esse gráfico aqui, a probabilidade vai ser de 55% de alta, tá? Então, basicamente, você aumenta ou diminui a probabilidade com o tamanho de quantidade de barras que tem dentro do sinal que você está visualizando. Isso é importante falar porque muita gente não entende esse contexto. Porque tem sinais em que aparecem que falha, né? E geralmente quando falha é quando tem poucas barras. Então, quando tem poucas barras internas dentro de um sinal, né? Geralmente a falha é uma probabilidade maior do que ele fazer um rompimento verdadeiro. E quanto mais barras internas estiverem dentro do preço, da ação do preço, né, no caso da figura gráfica, maior vai ser a probabilidade daquele rompimento verdadeiro ocorrer. Certo? Isso vocês têm que entender. Outra coisa, contextos. Nós temos os microcanais. Microcanais, então, quando a gente está vendo uma tendência, a gente vai querer localizar microcanais e a gente pode geralmente operar a favor deles. Como é que se opera um microcanal? Microcanal, basicamente, é você pegar 3 candles ou 4 candles, ou até mesmo 5, ou até 6 candles, então entre 3 a 6 candles, você traça uma linha, tenta traçar uma linha unindo as mínimas das barras. E como é que você opera isso daqui? Quando você identificar um microcanal e uma tendência, tá? Você aguarda a primeira correção que acontecer. Então, aconteceu nessa barra aqui a primeira correção, aqui já dava para ter entrado comprado. Pega, compra aqui, bota o stop abaixo dessa última barra aqui, para deixar um stop mais longe, faz o cálculo da reguinha lá de 2 e marca o alvo 2. Essa é uma das principais formas de operar, tá? Microcanais. Você identifica, então, em qual tempo gráfico, Augusto? Qualquer tempo gráfico. Tempo gráfico de 5 minutos funciona, tempo gráfico de 10 minutos funciona, 15 minutos funciona, 1 hora funciona, 4 horas funciona, 1 dia funciona, semanal também funciona, tá? Quando você identificar microcanais, você pode estar utilizando, então, prestando atenção qual é a tendência. E quanto mais microcanais você conseguir unir, você também consegue identificar qual é a tendência, tá? Muitas vezes quem faz isso é o papel da média. A média de 9 geralmente já faz esse papel de identificação de microcanais. Quando os preços estão tocando 3 candles seguidos, a média, isso também já geralmente representa onde está tocando, né? Representa no gráfico de 9 ou no gráfico de 8 vai representar para nós os microcanais. E aí, como é que opera o microcanal? No primeiro, então você identifica primeiro aonde as médias estão apontando, qual é a tendência principal, a tendência vigente do mercado, e aí você espera o primeiro pullback, então o primeiro pullback você vai entrar na operação. Então, por exemplo, aqui, desculpa, eu achei que eu estava no gráfico já, é que eu boto os gráficos, que eu opero aqui, né? Deixa eu botar aqui o gráfico, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, microcanal. Identificou o microcanal, simplesmente você pode unir aqui os microcanais, você pode simplesmente entrar nessa barra aqui, comprado, aguardando mais alta, ou, aliás, você vai esperar o primeiro pullback, não, então esse foi o primeiro pullback, você simplesmente, então, vai usar aqui como a entrada, tá, do seu trade, do seu swing trade. Então, você identificou o microcanal, espera mais alguns dias, vê até onde vai a alta, quando ele der o primeiro pullback, a tendência é forte, tá? Você simplesmente abre a operação, coloca alvo 2 para 1, tá? E tenta atingir o alvo 2. Aqui, no caso, atingiria o alvo 2, você sairia no lucro entrando nessa operação com seu risco máximo aqui,
colocando então o seu stop aqui embaixo, o seu stop ficaria aqui, e aí você poderia atingir o alvo 2 lá, ou o alvo 1, ou essa região com o trade positivo, certo? Então essa região aqui é a região que te daria dinheiro, né, no caso, se você fizesse. Então aqui também, tá? Então uma tendência forte, com correções breves ou correções mais profundas, essa é uma tendência de alta com correções profundas, ok? Não com correções breves. Uma tendência de correção breve é essa daqui, ó, tá? Isso aqui é um canal estreito, correção muito forte, você quase não vê correções, aí começou a equilibrar aqui, ó, entrou na região, aí veja que quando ele equilibrou, olha só como ele produziu, então, praticamente aí, lembra que eu falei para vocês, quando chega no equilíbrio, geralmente é um local de reversão, né? Aí você vê quantas barras tem aqui dentro desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Tem várias barras, tem mais de 20 barras aqui dentro. Então você sabe que isso aqui era um forte sinal de que ia cair aqui, né? Olhando aqui, por exemplo, ainda aqui parece que não terminou, ó. Ele está fazendo um microcanal de alta ainda, ó, ou seja, a tendência ainda de alta ainda permanece forte. Ainda não teve nenhuma barra preta, mais uma barra preta rejeitando, só teve essa daqui. Então ainda não equilibrou o mercado, está tentando equilibrar, mas ainda não equilibrou. Vai equilibrar quando chegar nessa condição aqui. Aí você espera ver como é que vai ser o equilíbrio desse mercado, ver se vai ser, quantas barras vão ter, vai dar uma média de 20 dias ou um pouco mais. Se der uma barra de 20 dias, você vai considerar no final dos 20 dias que ele vai cair. Se ele der menos que 20 barras, ele der umas 10 barras dentro do contexto, ele vai continuar subindo. E assim por diante. É sempre bom saber quantas barras, quantos dias o mercado está fazendo acumulação, tá? Porque isso aqui nada mais é do que acumulação e tentativa de reversão. Tá? Então isso aqui foi uma tentativa de reversão do mercado parar de subir. Muito bem, então basicamente é isso, tá? Basicamente é isso, vocês têm que sempre acompanhar o contexto. Enquanto o contexto tiver barras acima da média 8,80, tendência de alta segue infinita, microcanais de alta, tendência de alta continua, tá? Então deixa eu ver aqui. Então, os microcanais vocês entenderam, né? Basicamente é isso aí. Você opera, você identifica eles e vai operando a favor aí dos microcanais, tendência de alta. Quando tiver tendência de alta, eles seguem tendência de alta infinita. Aqui, eu sempre aperto o botão errado ali. Então, esse é o segundo contexto que eu gosto de operar. Eu gosto de identificar os microcanais, as quantidades deles, o ciclo, tá? Independente se é day trade ou swing trade, eu gosto de operar os microcanais também, de entrar a favor dos microcanais quando dá o primeiro pullback. Então, no caso aqui de queda, a mesma coisa. Deu tendência de queda aqui, 3 barras contínuas aqui, né? Bota a próxima que der pullback, pode entrar nessa aqui, ó. Pode entrar nessa daqui, venda aqui, tá? Bota o stop lá acima, tenta fazer a proporção 2:1, aqui atingiu o alvo 2. Tá? Porque aqui o seu stop ficaria aqui em cima e o alvo 2 aqui, só botar a reguinha, tá? Ele é um contexto diferente de operar, os microcanais é totalmente diferente do que a barra de reversão, tá? A barra de reversão é outra parada, tá? O que eu gosto também dos microcanais é o seguinte, eu gosto de ver ele, de identificar a tendência, ver ele se formar, então o canal, ficou ali o microcanal, eu já começo a ficar ligado. Aí eu já começo a esperar o pullback. Deixa ele fazer pullback, às vezes 1 ou 2 ou 3 barras. Eu acho que esse gráfico aqui não era gráfico diário, eu acho que ele é um gráfico de 15 minutos ou de 1 hora. E aí espera ele fazer, tá, um pullback ali. Aí você até pode botar uma Fibonacci aqui, traçar uma Fibonacci para ver se ele volta até o 0,618 de Fibo, ver se ele segura nessa região de 618 de Fibo. Tá? Depois no gráfico eu vou estar mostrando para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? Então, os microcanais sempre englobe de 3 a 6 barras, né? Então, identifica o microcanal, aguarde uma barra de pullback ou correção. Então, no caso de alta, uma barra que perca a mínima da barra anterior, ou uma barra de baixa solta, ou um doji, um candle de definição. Depois no gráfico eu vou mostrar o que é isso, tá? Então, no caso de baixa, uma barra que perca a máxima da barra anterior, uma barra de alta solta, ou um doji. Então, sempre a gente vai tentar identificar um pullback para entrar a favor da tendência, no contexto de microcanais.
Outro contexto que eu adoro, que é um dos meus favoritos, então, 20 barras acima ou abaixo de EMAs, de médias móveis de 8 e 80. Então, a média de 80 é a linha roxa mais escura, a linha azul é a média de curto prazo, tá? De 8. Enquanto o preço estiver bem descolado das duas médias, melhor. Abaixo das duas médias, no caso de queda, melhor, mais força, mais estreito vai ser o canal, a tendência vai ser mais forte, e quando ela estiver tocando, como nessa tendência de alta, estiver tocando, tá? Estiver tocando, vai ser uma tendência não tão forte quanto essa daqui, mas mesmo assim vai ser uma tendência mais, vamos dizer, uma probabilidade maior do preço continuar subindo do que ele simplesmente rejeitar. Quando ele passa de 20 barras, prestem bastante atenção nisso, quando passa de 20 barras, a gente começa a aumentar muito o risco de ir a favor da tendência. Então, eu sempre lembro dos 20, certo? Também para ajudar vocês, eu coloquei aqui, ó. A EMA 8,80 para gráficos diários eu utilizo para swing trade. Então, quando eu utilizo o gráfico diário para swing trade e eu quero operar uma barra de reversão, como essa daqui, ou como essa daqui, ou como essa daqui, geralmente eu quero uma barra que toque acima da média, aliás, essa daqui, ó. Uma barra que toque acima da média, se mantém acima da média de 8,80, tendência alta, forte de alta, favorável para entrar com setup, coloco o stop abaixo dessa barra aqui, o meu alvo vai ser 2 vezes o tamanho dessa barra, ou você pode ampliar para 3, ampliar para 4, caso a tendência seja muito forte, você pode segurar a operação por mais tempo, assumindo mais riscos, certo? E a EMA 20 para gráficos de 60 e 10 minutos, para quem quer fazer, então, às vezes, day trade, quer operar um day trade em um dia muito positivo, um dia que está todo mundo falando dos grupos, o negócio não para de subir, bateu 10 horas da manhã, o negócio está subindo, bateu 3 horas da tarde, o negócio continua subindo, chega às 7 horas da noite, o negócio continua subindo, então, você vai utilizar, então, a média de 20 para gráficos menores, de 60 e 10 minutos. Tá? E o movimento direcional vai sempre buscar geralmente a próxima resistência ou suporte majoritário. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma operação estruturada, a gente sempre vai traçar primeiro os suportes e resistências. Por exemplo, aqui é uma região de resistência que foi rompida com bastante força. A probabilidade é altíssima do preço em algum momento voltar para essa região, para testar ela como suporte novamente e voltar a subir. Então, qual é o negócio aqui? Aqui nós temos, se a gente voltar no gráfico, a gente vai notar aqui, ó, que tem uma resistência do ano passado aqui, nessa região. Essa região está sendo testada. Possivelmente, o preço vai voltar a subir aqui, vai subir, romper ela lá, talvez em 15.500, ou a próxima resistência anterior, pode ser uma resistência antiga aqui, pode ser essa região, pode ser essa região aqui dos 17 mil. Vai voltar, vai testar essa região que antes era uma resistência majoritária, e aqui a gente vai prever um suporte futuro, ou o suporte pode vir nessa região aqui, certo? Então, quando ele rompe uma forte resistência, ele geralmente volta para testar a resistência antiga e servir como suporte, como neste exemplo aqui também a mesma coisa. Resistência testada várias vezes a resistência testada nessa região dos 10.500, voltou, preço rompeu, vai bater a outra resistência anterior que estava aqui, certo? Resistência que estava aqui. Cara, toda vez que ele bate uma vez, ele tende a voltar, tá? Então, pode ser que agora, a partir de segunda-feira, domingo, o preço até pode bater os 14.200, 14.000 qualquer coisa, simplesmente voltar para essa região aqui. Essa aqui eu acho difícil voltar, mas pode acontecer. Mas há a forte probabilidade da gente estar, como a gente está numa resistência majoritária, a gente está numa região aqui que pode ter bastante vendedor. E, na verdade, tem muito vendedor nessa região aqui. Tá? Tem gente que está presa desde o ano passado nessa região. Tá? Então, vai ter gente que vai ter esperado um ano para sair dessa operação, eles podem vender aqui. Beleza? Então, basicamente é isso, fofas. Basicamente, vocês têm que sempre avaliar o contexto antes de fazer uma operação estruturada, tá?